Olá, nós estamos iniciando um novo curso, Creio e Confesso, prosseguindo os estudos do Creio e Pratico também, e nós vamos estudar então o Credo dos Apóstolos. Antes de mais nada, se você não é inscrito ainda neste canal, eu encorajo a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você seja avisado de futuras publicações. O primeiro estudo tem o tema o que é o credo apostólico. Veja que o credo vem no final de muitas bíblias, inários e até catecismos. Ele foi anexado no final do breve catecismo pelos teólogos de Westminster em 1648. Veja que ele é repetido em muitas igrejas cristãs, sistematicamente nas liturgias, nos cultos. A pergunta que fica é: será que o credo é simplesmente uma reza, uma mera repetição? É uma oração que os cristãos devem fazer? Ou ele é uma afirmação da nossa fé? O objetivo desses estudos é expor os temas bíblicos que são caros à igreja como corpo de Cristo. Franklin Ferreira, no seu livro Credo dos Apóstolos, ele diz que é aquilo que é chamado de cristianismo básico ou cristianismo puro e simples, como reportaram os teólogos reformados Richard Baxter e C.S. Lewis. Veja que o Credo dos Apóstolos foi feito no segundo século da era cristã e não foi feito, como alguns podem pressupor, pelos apóstolos de Cristo. Há uma tradição em Rufino, que data do ano de 404 da era cristã, que diz que os 12 artigos do credo foram escritos pelos 12 apóstolos de Cristo. Mas essa tradição não passa de uma lenda e, portanto, deve ser desmistificada e devemos retirar do nosso conhecimento essa parte. Ernest Maia, no seu livro Eu Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que estuda o credo, ele diz que a palavra credo é derivada do latim credo, que denota uma postura ativa, diz ele, eu creio, uma confiança perene em Deus. É uma palavra latina que quer dizer simplesmente eu creio. A necessidade de confessar diante das pessoas o que nós cremos, ela está proposta pelo próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e por Paulo, seu apóstolo. Veja o que Jesus diz aqui em Lucas 12, 8 e 9. Digo a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, 9, 2 Timóteo 2, 12, também nos diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se perseverarmos, também com ele reinaremos. E olha o que ele diz: e se o negamos, ele, por sua vez, o negará. O teólogo Rod mostra a razão da existência do credo. E ele diz, não como se houvesse sido composto pelos apóstolos ou porque deva ser considerado como escritura canônica, mas por ser um breve resumo da fé cristã, por estar de acordo com a palavra de Deus e por ser aceito desde a antiguidade pelas igrejas de Cristo. Veja que o credo não é inspirado, mas ele está baseado em princípios da palavra de Deus. Ele surgiu nos primeiros séculos como a necessidade de definir o que os discípulos de Cristo criam à época, especialmente diante
do gnosticismo, que era uma heresia que entrava na igreja e negava a encarnação, a ressurreição e a ascensão de Cristo, e também por ele ser aceito desde a antiguidade pelas igrejas de Cristo. Veja que o credo ele observa uma questão de autoridade. Ele não possui autoridade maior do que a Bíblia, pois a única regra de fé para nós é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Todas as ideias e tradições humanas, mesmo as que sejam mais excelentes, devem estar sujeitas às Escrituras. Note que, a partir da Reforma Protestante, várias outras doutrinas que poderiam, sem dúvida, ser anexadas àquilo que nós cremos, como, por exemplo, a justificação pela fé, que foi a grande doutrina de Lutero, o livre sacerdócio universal dos crentes, mostrando que todo crente agora não precisa de mais alguém que o leve até Deus, a não ser Jesus Cristo, né? O nosso mediador, o nosso intercessor. Então veja que o credo apostólico tem uma estrutura bastante simples, baseada na Trindade excelsa, o Pai como Criador, o Filho Jesus Cristo como Redentor e o Espírito Santo como o Santificador. Foi em nome dessa Trindade que Jesus ensinou que os discípulos deveriam ser batizados, como está em Mateus 28, 18 e 19. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Tendo feito esta introdução e respondendo a essa pergunta, o que é o credo dos apóstolos, nós damos então início a esses estudos pequenos de 5 a 10 minutos no máximo, onde nós vamos estudar o credo dos apóstolos do ponto de vista bíblico e como realmente nós podemos expor a nossa fé, não somente confessando diante da igreja, dentro de uma igreja, e também aplicando a nossa vida diária. E é por isso que eu o convido a estudar conosco, neste breve curso, alguns estudos no credo apostólico. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo essa oportunidade e rogando também pela sua vida. Pai querido, nós te damos graças por podermos estar na tua presença e podermos também estudar a tua palavra e estudar também doutrinas tão caras em que muitas pessoas do passado perderam a sua própria vida por afirmarem aquilo que criam. Nós também não queremos, ó Deus, deixar que aquilo que nós cremos não venha a ser confessado diante dos homens, para que o Senhor Jesus também nos negue diante dos anjos de Deus e no teu reino. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a praticar esta palavra, confessando aquilo que cremos diante das pessoas e também afirmando aquilo que cremos no nosso próprio coração. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família e os seus queridos. Amém.